Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 3. E eu vi hoje aqui alguém com uma camisa aí que está tendo a mensagem ali, ó. Decidi nascer de novo. Decidi nascer de novo. O tema da mensagem é sobre o novo nascimento. Nós vamos identificar aqui algumas verdades que Jesus está falando para Nicodemos aqui acerca do novo nascimento. Quem é que achou o texto? Amém? Diz assim a Bíblia então: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe a Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer d'água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém. O evangelista João, nessa porção de texto que nós acabamos de ler, ele começa de imediato apresentando para nós um homem chamado Nicodemos. E quando ele apresenta Nicodemos, ele também nos dá algumas informações acerca da situação cultural e religiosa dele. Ele nos informa duas coisas. A primeira, que Nicodemos ele era um fariseu. E a segunda, que ele era príncipe dos judeus. Fariseu ou farisaísmo era uma seita religiosa conservadora da época. Eles eram conhecidos por obediência rígida à lei de Deus. E quando ali o autor, o evangelista João, quando ele diz que ele era um dos principais dos judeus, ou que ele era príncipe dos judeus, ele está nos dando uma dica de que Nicodemos, ele fazia parte de uma instituição chamada Sinédrio. O que é o Sinédrio? Para nós entendermos, o governo da época era o governo romano. Quem comandava tudo, todas as ações políticas, era o governo de Roma quem ditava. Era o governo de Roma quem dizia como acontecia, como não acontecia. Porém, o governador romano, para agradar a elite religiosa, para agradar os religiosos da época, ele dá o governo religioso para um grupo de homens que eram conhecidos como Sinédrio. Este grupo de homens, juntos eles formavam o Sinédrio. Eram 70 homens ao total. Se fosse nos dias de hoje, eles seriam comparados aos nossos senadores atuais. Ou, para nós ir para o lado religioso, os cardeais da Igreja Católica Romana. Isso, na nossa época, é mais ou menos o que era o Sinédrio naquela época. Então, Nicodemos, João já começa apresentando Nicodemos como o quê? Um homem influente, um homem poderoso, um homem erudito, um homem que tinha um treinamento avançado em teologia, um homem que era considerado na época um mestre no meio de todos os fariseus, porque o próprio Jesus na conversa dele vai dizer: tu és mestre em Israel e tu não sabes dessas coisas. Então quando Jesus fala isso, além de nós sabermos que ele era treinado em teologia, além de nós sabermos que ele era um homem erudito, poderoso, que era polido, era um homem político também, ele era entre eles um destaque daqueles fariseus. Nicodemos não é qualquer um. Nicodemos não era um qualquer um, Zé Ninguém, alguém que não sabia de nada, porque geralmente quem chegava até Jesus eram os mais necessitados, pessoas de classe mais baixa, pessoas que eram desprezadas por essa elite religiosa. Agora chega um homem que, se fosse nos nossos dias, podemos dizer, pensa aí na convenção mais respeitada do Brasil. Aí pensa o presidente desta instituição,
pensa no presidente dessa convenção. O presidente dessa convenção, ele chega para falar com Jesus. É interessante que o evangelista João, ele vai dizer que ele chega de noite para conversar com Jesus. Essa água aqui dá para tomar? Com a boca seca. Tomei essa. Ele chega para conversar com Jesus de noite. A Bíblia não diz o porquê que ele foi conversar com Jesus de noite. Aliás, a Bíblia diz, ela diz que ele não queria ser visto por ninguém, né? Ele não queria ser visto por ninguém, por isso ele foi de noite. Mas agora, por que ele não queria ser visto por ninguém? Isso a Bíblia não diz, mas a gente pode imaginar, a gente pode ter uma noção. Eu penso em duas coisas. A primeira, Jesus, ele era muito popular entre as pessoas. Todo mundo conhecia Jesus, todo mundo sabia o que Jesus estava fazendo, todo mundo sabia o poder que Jesus tinha para curar leproso, para dar vista ao cego, para dar audição ao surdo, para dar fala ao mudo, para restaurar as pernas de um paralítico e ele começar a andar. Então todo mundo já conhecia o ministério público de Jesus. Então Jesus, ele era popular. E ao mesmo tempo que Jesus era popular, ele também era objeto de desconfiança para a liderança religiosa de Israel. Os líderes religiosos, eles tinham um pé atrás com Jesus. Aliás, se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que a opinião dos fariseus acerca de Jesus, ela é totalmente contrária da maneira como Nicodemos chegou para conversar com ele. Porque quando Nicodemos chega para conversar com Jesus, Nicodemos chega elogiando Jesus, chamando Jesus de mestre, de rabi, e dizendo que o poder que ele exercia era um poder vindo de Deus, porque ninguém que não tivesse Deus poderia fazer aquilo que Jesus faz. Nicodemos chega reconhecendo Jesus dessa forma, mas os fariseus, eles não tinham essa opinião acerca de Jesus. Então, por esse fato, de repente, Nicodemos não queria ser visto, porque ele era um líder religioso. E pelo fato da liderança religiosa ter um pé atrás com Jesus, ele não queria ser visto por ninguém. Ou a segunda opção que eu vejo é que ele simplesmente não queria que um terceiro atrapalhasse a conversa dele com Jesus. Porque ele queria conhecer este homem que tinha um poder extraordinário e estava fazendo coisas grandiosas e maravilhosas no meio do povo judeu, e ele queria saber quem é esse Jesus. Eu preciso saber quem ele é, e eu fico com essa alternativa, eu prefiro ficar com ela. Ele precisava conhecer Jesus. Eu quero conhecer este homem de pertinho, e eu não quero que ninguém me atrapalhe, eu não quero intervenção de nenhum terceiro, não. Eu quero ter um encontro pessoal e verdadeiro com ele, porque eu quero saber quem de fato este homem é. E nós sabemos que o encontro com Jesus pessoal, ele é transformador. Aliás, o Evangelho de João, todo o Evangelho de João, ele é marcado por encontros pessoais de Jesus com algumas pessoas. Ele é marcado por isso. O Evangelho de João, ele é totalmente diferenciado dos outros 3 evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos são considerados sinóticos. Por quê? Porque eles são vistos da mesma ótica, são vistos do mesmo ponto de vista. Todos eles trazem a vida de Jesus na perspectiva humana, porque nós sabemos que Jesus, ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Isso aqui é a união hipostática. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Evangelista Mateus, evangelista Marcos, evangelista Lucas, eles trazem a vida de Jesus na perspectiva humana. Agora João, ele se encarrega de trazer a natureza divina de Cristo. Ele se encarrega de apresentar a natureza divina de Cristo. É por isso que você vai ler os 3 primeiros evangelhos e você vai achar eles parecidos. Jesus falando parábolas para uma multidão, geralmente. Agora o Evangelho de João não. O Evangelho de João são poucas as vezes em que você vai ver Jesus falando para uma multidão. Agora observe, capítulo 3, Jesus tem um encontro pessoal com Nicodemos aqui. Capítulo 4, Jesus tem um encontro pessoal com a mulher samaritana lá no tanque. No capítulo 8, Jesus tem um encontro pessoal com uma mulher adúltera. Nós vemos que Jesus tem encontros pessoais com diversas pessoas. No Evangelho de João, capítulo 21, Jesus tem um encontro pessoal com Pedro. E todos esses encontros, eles são transformadores. Porque ninguém vai ter um encontro com Cristo, um encontro pessoal, e vai permanecer da mesma forma. Todos aqueles que quiserem se encontrar com Jesus pessoalmente, vai ter a sua vida transformada. Aleluia!
E a gente vai para além do Evangelho de João, a gente vai para Atos 9. Paulo tem um encontro transformador com Jesus, um encontro pessoal. Aleluia, porque todo mundo ouviu a voz, mas só, todo mundo caiu, todo mundo viu o resplendor, mas só Paulo ouviu a voz era só com Paulo, porque o encontro era pessoal, era com ele, não era com quem estava junto, não, é com ele. Deixa eu te dizer uma verdade, Jesus marcou um encontro pessoal com você hoje aqui, e você que está na live também, Jesus marcou um encontro pessoal aí na tua casa, sabe por quê? Porque ele não se limita a tempo e espaço, não, aqui ou aí na tua casa, ele pode te encontrar. Aleluia! Ô glória! Só que os fariseus, se a gente for ver, a opinião deles a respeito de Jesus, ela era totalmente diferente da de Nicodemos. Quer ver? Mateus capítulo 9, versículo 32. A Bíblia vai narrar nesse texto que havia um jovem que ele era mudo, e esse jovem mudo ele é trazido até Jesus. Jesus vai lá e cura ele. Só que o que era o problema dele? Era um demônio. Esse rapaz, ele tinha um demônio que fazia com que esse homem não falasse. Ele era mudo por causa desse espírito maligno que tinha na vida dele. Jesus vai lá e expulsa o demônio. Ele começa a falar imediatamente. A multidão que está olhando fica admirada. Meu Deus do céu, que poder. Porém os fariseus, a Bíblia vai dizer, versículo 34, os fariseus diziam que ele expulsava demônios pelo poder dos demônios. Evangelho de Mateus capítulo 12, versículo 32, ou melhor, 22. Versículo 22, capítulo 12, do Evangelho de Mateus, é trazido um outro rapaz. Esse também era mudo, porém também era cego. Qual era o problema dele? Um espírito maligno que atormentava a vida dele, fazia com que ele fosse cego e mudo. Ele é trazido até Jesus. Jesus vai lá e expulsa o demônio dele. Aleluia, ele começa a ver e a falar no mesmo momento. Só que a multidão fica maravilhada mais uma vez. Porém os fariseus, o que eles vão dizer? Que Jesus expulsava demônios pelo poder do príncipe dos demônios, que é Belzebu. Está ali na Bíblia. Se você ler, você vai ver, está escrito lá. Mas vamos além. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 25. Aliás, desde o capítulo, desde o versículo 1, no versículo 1, Jesus vai chamar os seus discípulos e vai dar para eles poder. Jesus vai falar para eles: ó, eu vos dou poder para ir pregar o evangelho, eu vos dou poder sobre as enfermidades, vos dou poder sobre as doenças, sobre os espíritos, eu vos dou poder. Jesus está dando poder para quem? Para os discípulos dele. Como é que eu faço para ter poder? É fácil, é só ser discípulo. Discípulo no original, talmidim, significa aquele que segue as pisaduras do mestre, aquele que é um mini mestre. Ele é igualzinho ao mestre. Ou seja, tu quer poder? Seja igual a Jesus. Aleluia, tu quer poder na tua vida, tu quer autoridade no nome de Jesus? Seja igual a Ele. Ele vai te conceder esse poder e essa autoridade. Porém Jesus vai falar para os seus discípulos ali: olha, eu estou enviando vocês, não é bem bom não. Eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Vocês vão ir lá, e da mesma maneira que eu sou afrontado, vocês também vão ser. E aí o versículo 25 é o auge desse discurso de Jesus, porque Jesus vai falar bem assim, ó: basta, versículo 25, capítulo 10 do Evangelho de Mateus, basta ao seu discípulo ser igual ao seu mestre, e ao servo igual ao seu senhor. Aí depois continua a frase: se ao pai de família chamaram de Belzebu, quanto mais os seus domésticos. Tem mais textos, eu falei para você só 3 aqui, mas tem mais textos aonde os fariseus acusam Jesus de exercer um poder que é dado por demônios. E no capítulo 10, versículo 25, eu fiz questão de citar ele aqui, porque este versículo próprio Jesus está falando: os fariseus me chamam de demônio. Então a opinião dos fariseus a respeito de Jesus era essa. E Jesus está falando: se a mim estão chamando de demônio, quanto mais vocês. Aleluia.
Agora nós olhamos aqui para Nicodemos, e Nicodemos chega reconhecendo a autoridade de Jesus. Nicodemos chega para Jesus chamando ele de Rabi. Nicodemos chega para Jesus dizendo assim, ó, Rabi, bem sabemos, e olha, ele não estava sozinho, porque ele usa o verbo aqui no plural, ele diz, sabemos, nós sabemos, ou seja, ele não estava sabendo, ele não disse, eu sei que tu és mestre, não, ele diz, nós sabemos que tu és mestre, ou seja, tinha mais gente que nem ele, tinha mais fariseu que nem ele, tinha mais pessoas, de repente até do Sinédrio, que reconheciam que Jesus não exercia poder por demônio, coisa nenhuma, o poder dele era vindo do céu, o poder dele era vindo de Deus. Nicodemos reconhece isso e diz, nós sabemos que tu és um mestre, vindo da parte de Deus, tu és uma autoridade na questão da palavra, aleluia, e o poder que tu exerce é vindo dele também, porque ninguém pode fazer o que tu faz, se Deus não for com ele. Nicodemos reconhece isso. Agora tu imagina você, eu falei aqui, né, Nicodemos é como se fosse o presidente da convenção mais bem conceituada da nossa época. Aí tu imagina o presidente da convenção, chega para ti e fala, ô Jonathan, tu é um mestre, pai, chega te elogiando. Como é que a gente não ia ficar, né, todo pomposo, meu Deus do céu, olha só o elogio que eu estou ganhando, justo de quem, né, de Nicodemos, aleluia. O que me choca é a maneira como Jesus responde, porque quando Nicodemos mal fecha a boca para terminar os elogios dele, e Jesus olha assim para ele e fala, na verdade eu te digo, que se tu não nascer de novo, tu não vai ver o reino de Deus, aleluia. Jesus ele não tem conversinha, não tem elogio, Jesus ele vai direto no âmago da questão, Jesus ele vai no cerne da questão, Jesus não tem meia conversa, ele vai no ponto central. É isso aqui que tu precisa para te ver o meu reino, é isso aqui que tu precisa para te entender o que de fato é o evangelho. Eu não vou te elogiar, eu não vou te agradecer pelos elogios, eu não vou dizer que eu estou muito honrado por ser elogiado por ti, não. Eu vou falar para ti algo que é necessário para te ir para o céu, e o que é necessário para nós irmos para o céu é um novo nascimento. Aleluia, glória a Deus, coisa linda Jesus, aleluia. O que Jesus está falando para Nicodemos aqui, são três verdades acerca de um novo nascimento. A primeira delas é que, sem o novo nascimento, a gente não tem comunhão com Deus. Sem o novo nascimento, a gente não tem relacionamento com Deus. O nosso relacionamento começa a partir de um novo nascimento. Nicodemos chega ali, cheio de intimidade com Jesus, querendo elogiar, e conversinha vai, conversinha vem. Jesus, não, peraí, primeiro tem que nascer de novo, meu querido. Primeiro tu precisa nascer de novo. E Jesus chega para falar isso aí justamente com um religioso da época. Jesus não falava isso para um pecador que chegava aos pés dele lá, como eles julgavam aquela mulher que chegou e jogou um perfume caríssimo aos pés de Jesus, aleluia, e enxugou os pés de Jesus com os cabelos. Ali Jesus não falou nada para ela, Jesus conversou com ela, tratou ela de uma forma diferente. Agora aqueles que pensavam que eram os bons, Jesus chegava e conversava com eles de uma forma diferente, e mostrava a verdade para eles. A primeira é essa, não tem relacionamento sem novo nascimento. A segunda é que nós não podemos ver o reino de Deus, a gente não pode enxergar o reino de Deus como a gente deveria enxergar sem o novo nascimento. É isso aqui que Jesus está falando para Nicodemos, é tão importante, mas é tão importante isso aqui que Jesus está falando para Nicodemos, que Jesus ele chama a atenção dele das duas maneiras que o judeu usava para chamar a atenção de alguém. Todo judeu, quando ele queria chamar a atenção de alguém, quando ele queria chamar e focar a tua atenção naquilo que ele ia dizer, ele tinha duas maneiras de fazer isso. Hoje, quando a gente vai escrever um texto, a gente coloca um asterisco do lado, a gente escreve em negrito, a gente coloca sublinhado, a gente até muda a cor do texto. Para quê? Para dar um destaque naquilo ali, para que a pessoa que esteja lendo ou que esteja ouvindo aquilo ali, ela entenda que aquilo é importante para ela. Aquilo é importante, redobra atenção, presta atenção nisso. Agora o judeu não, o judeu usava duas maneiras. A primeira delas, ele repetia a palavra em verdade. Você vai ver diversas vezes Jesus falando alguma coisa e Jesus dizendo, em verdade vos digo, tal e tal. Agora aqui não, Jesus fala, em verdade eu te digo.
Jesus fala duas vezes em verdade, porque ele está chamando a atenção de Nicodemos. Ele está dizendo: Nicodemos, presta atenção, grava isso na tua mente e no teu coração. A outra maneira que o judeu usava para frisar algo, ele repetia a mesma frase com uma leve troca de palavras. Quer ver uma coisa? Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 1 e no versículo 8, ele vai dizer que mesmo que eu mesmo, ou um anjo, desça do céu e vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja considerado anátema. Esse é o versículo 8. Versículo 9, Paulo vai repetir a mesma coisa, porém com uma troca leve de palavras. Ele vai dizer, ou seja, se alguém vos pregar outro evangelho diferente do que eu já preguei, seja considerado anátema. Observe que a frase é a mesma, há uma leve troca de palavras. Esta era a segunda maneira de frisar algo. Jesus aqui, ele está falando de algo tão importante, que ele usa as duas maneiras, porque ele vai falar duas vezes a mesma coisa para Nicodemos. E na primeira ele vai dizer, em verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos vai perguntar, como pode um homem nascer de novo? Jesus vai responder para ele, em verdade, eu te digo, que aquele que não nascer do Espírito, este não pode entrar no reino de Deus. Aleluia, Jesus está falando algo importantíssimo para ele, e é importantíssimo para nós também. É importantíssimo para nós também. A segunda verdade é que a gente não pode ver o reino de Deus. Não tem como ver, não tem como enxergar. Todo mundo que nasce de novo, ele tem uma nova perspectiva do que é de fato o reino de Deus. Ele tem uma nova visão do que de fato é o reino de Deus. Ele tem uma nova visão do que realmente é a palavra. É por isso que Paulo, olha Paulo antes da sua conversão, ele era perseguidor da igreja. E vamos mais fundo, ele era o pior perseguidor que a igreja já enfrentou. Paulo era o mais truculento perseguidor que a igreja já enfrentou. A partir do novo nascimento, aleluia, ele muda totalmente a visão dele. Porque aquilo que ele perseguia, a palavra diz que imediatamente ele começa a pregar o Cristo ressuscitado. Aleluia. Paulo, em certo momento, em uma de suas cartas, ele vai escrever, porque eu nada decidi saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Em outra carta, Coríntios, capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer, porque, aleluia, eu decidi nada saber entre vós. Ele diz ainda que aquilo que ele sabia, ele considerava agora como esterco. É forte isso que Paulo fala, mas ele diz que ele considerava como esterco, porque o que é importante de fato é a obra do Calvário, é a obra que Cristo fez por nós, é a morte dele e a ressurreição, porque Cristo morreu para perdoar os nossos pecados, mas ressuscitou para nos santificar, e nós precisamos de Cristo, aleluia, para a santificação da nossa vida. Paulo entendeu essa verdade. Paulo entendeu que a gente não consegue enxergar o reino de Deus de uma forma como nós deveríamos enxergar, se nós não nascermos de novo. É por isso que ele também vai escrever e vai dizer que o evangelho para quem perece é loucura, mas para quem é salvo é o poder de Deus para a salvação da nossa vida. Então o que é o evangelho? Depende da ótica, depende da pessoa. Para quem está perecendo ali fora, eles estão olhando para cá e estão dizendo, é um bando de louco ali, é um bando de gente louca ali, aleluia. Só que para nós aqui é poder de Deus. A gente sabe que é poder de Deus, e a gente experimenta o poder de Deus na nossa vida. Tanto que ontem, aleluia, ontem eu botei lá no grupo um milagre que Deus realizou através do poder que nós estamos experimentando, o poder de Deus aqui nesta igreja. Porque no domingo eu falei para o Juliano, escreve aí um pedido de oração a ele. Eu já entreguei, não interessa, mandou outro papel. Vamos botar outro papel lá, aleluia. Um amigo meu ali da Tupã, do bairro Tupã, não é crente, ele é simpatizante só, aleluia, mas eu vi uma foto dele no status dele com o pai dele lá, estava lá ele e o pai dele no status, e ele estava lá no hospital. Hoje eu vou posar com meu pai. Eu, mano, o que houve contigo? O que aconteceu? Por que tu está no hospital? Ele disse, o meu pai caiu de cabeça e ficou paralisado das pernas e dos braços. Aí eu falei para ele, isso aí é permanente?
Ele diz, a gente não sabe, só quarta-feira que o médico vai dar um diagnóstico se é permanente ou não. Eu não tenho problema, nós vamos orar. E eu tenho certeza que Deus vai mudar essa situação aí, independente se for permanente ou não. Não te preocupa. Aleluia, chegou domingo aqui, eu pedi para os meus escrever o papel ali. Ele escreveu, o Felipe botou aqui, falou para todo mundo. Eu mandei o áudio para ele, quando o Felipe estava mandando a igreja orar por aqueles pedidos de oração, falando o nome do pai dele, José Maria Rocha. Aleluia, foi orado. E aí ele me mandou um vídeo na segunda-feira, eu não acreditei, ele disse para mim, olha aí Eliseu, mandou um vídeo, eu abri o vídeo, ele diz, pai, mexe o braço, o pai dele mexeu o braço, bateu com o braço na cara, mas o braço já estava mexendo. Esse é o poder de Deus, esse é o poder de Deus. A gente tem experimentado isso todos os dias aqui nesse lugar, vidas sendo transformadas, é o poder de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque a gente enxerga o evangelho da forma que tem que enxergar. Nós somos nascidos de novo. Aleluia! Terceira verdade, a gente não pode entrar no reino de Deus se a gente não nascer de novo. Primeira, não tem comunhão. Segunda, não enxerga como é para enxergar. Terceira, não de fato entra. Tu quer de fato entrar e ser participante do reino de Deus? Isso aqui são duas verdades. Porque nós cristãos, nós nascidos de novo, nós somos representantes do reino de Deus aqui nessa terra. Nós fazemos parte, estamos integrados no reino de Deus aqui nessa terra. Porque quando Jesus veio, a obra de Cristo era principal. A principal obra de Cristo, morrer por nós, pelos nossos pecados, para nos dar uma opção de salvação. Que opção é essa? A fé em Cristo Jesus. Mediante a fé em Cristo Jesus, nós somos salvos da ira do pecado. Porém, esse não foi o único propósito que Jesus veio. Ele veio também para quê? Para estabelecer o reino dele aqui nessa terra. E aí é fácil a gente identificar isso. Olha para a pregação de João Batista. João Batista, ele veio para quê? Para preparar o caminho. Então ele veio antes. A mensagem de João Batista era a seguinte, é só tu ler, Mateus capítulo 3, arrependei-vos, porque está chegando o reino de Deus, ou o reino dos céus. Olha só, a maneira como ele usa a palavra, está chegando. No próximo capítulo, nós já vemos Jesus pregando, capítulo 4 do Evangelho de Mateus. E aí a pregação de Jesus, ela é quase a mesma de João Batista. Ela muda só uma coisinha, porque Jesus vai pregar assim, ó, arrependei-vos, porque já chegou o reino de Deus. Porque quando Jesus chega e começa o seu ministério, ali ele já estabeleceu o reino dele aqui na terra. Então João pregava, está chegando. Jesus chegou e começou a pregar, já chegou, é agora o reino de Deus. Nós somos participantes dele. Mas para isso primeiro tem que nascer de novo. Aleluia. Primeiro tem que nascer de novo. Já é 9h30. Aleluia. Quem é que me aguenta mais 10 minutos aí? Vamos lá. Glória a Deus. Então essas são as três verdades. Não tem comunhão, não enxerga como é para enxergar e não entra, não faz parte. E tem outra também, quem não nasce de novo não vai entrar lá. Não é participante aqui e não vai entrar lá. Beleza? Vamos para frente no texto aqui. Olha só. Jesus vai dizer para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele está explicando para Nicodemos que o nascimento, o novo nascimento, não tem nada a ver com aquilo que Nicodemos achava, voltar para o ventre da mãe. Não, tu já nasceu da carne. O que é nascido da carne é carne. Isso aí está falando do nascimento natural, do nascimento que todos nós passamos para chegar aqui nessa terra. Nós nascemos da nossa mãe ali, nascimento natural, nascido da carne, é carne. Agora aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Ele está falando que é duas coisas totalmente diferentes. E aí ele vai depois falar no próximo versículo que o vento sopra onde quer, lá na frente, depois ele vai dizer, né? O vento sopra onde quer. Aleluia. E a gente o quê? Ouve a voz do vento. Quem é que ouve a voz do vento aí? Então a gente ouve a voz do vento, né? Agora, da onde que veio o vento? Me diz aí. Hã? Não ouvi ninguém.
Da onde que vem o vento? Eu não sei. Para onde que vai o vento? Também não sei. Sabe por quê? Porque o vento ele tem vontade própria. Jesus está comparando o Espírito com o vento. Eu não sei se você sabe, mas na simbologia bíblica, um dos símbolos do Espírito é o vento. E se a gente for enxergar, se a gente for analisar, se a gente for perceber, da mesma maneira que o vento, o Espírito ele é misterioso. Ele é misterioso. Quem é que consegue ver o vento? Levanta a mão aí, quem consegue ver o vento? Mentira, não consegue nada. Não dá para ver. Não dá para ver o vento. Quem é que consegue pegar o vento? A Dilma queria se tocar, mas não tem como. Não dá. Não tem como estocar o vento. Por quê? Porque ninguém segura o vento é poderoso. Aleluia, o vento é poderoso. Agora tem uma coisa que a gente consegue enxergar. Existe uma coisa que a gente consegue enxergar, que é o quê? O efeito do vento. O resultado do vento. E isso a gente enxerga. A gente não vê ele, mas a gente vê a ação dele. É a mesma coisa com o Espírito. Aleluia. A gente não vê muitas vezes a ação do Espírito na vida de uma pessoa, mas a gente vê que tem ação do Espírito. Quer ver? Olha só, às vezes a gente está ali, um calorão que nem anda fazendo. Está fazendo uns calorão terrível, irmão. Eu trabalho lá de vigilante, e meu Deus do céu, usar colete é terrível. Tem um portão na empresa que tem que ficar fechado o tempo todo. Se o meu chefe está ouvindo, ele vai ficar louco, né? Tem que ficar fechado o tempo todo, aquele portão, não entra um ventinho. Mas eu deixo fechado, tem que obedecer, né? E Paulo fala que a gente tem que trabalhar, né, para os homens como se estivesse fazendo para Jesus. Então a gente tem que ser obediente no serviço também. Não vai te acochambrar lá no teu serviço, irmão. Misericórdia. Trabalha, aleluia. Só que de vez em quando tem que abrir o portão, que precisa abrir o portão, entra um ventinho que refresca. Irmão, aquilo lá é fantástico. É maravilhoso. Coisa boa quando a gente está num calorão, né? A gente vê aquele ventinho assim refrescando a gente. É tão bom, né? É bom demais. Só que às vezes a gente está passando por um lugar e a gente vê que passou um temporal, que nem hoje mesmo estava se armando aí um temporal. E aí começa uns vendaval forte demais. A gente passa por um lugar, a gente vê uma casa destelhada. A gente passa por um lugar, a gente vê uma árvore derrubada no meio da rua. Tem que fazer a volta para passar por ela. A gente passa por um lugar, a gente vê uma parede derrubada. Então a gente enxerga que o vento é poderoso. E por mais que a gente não veja o vento, a gente vê o efeito dele. A gente passa por aquele lugar, a gente vê, olha só, o vento passou por aqui. O vento passou por aqui. Por quê? A parede caiu. Quem foi que derrubou? Foi o vento. A árvore caiu. Quem foi que derrubou a árvore? Foi o vento. O telhado está ali no chão, não está mais em cima da casa. Por quê? Porque o vento tirou o telhado ali e botou no chão. Aleluia. Então logo a gente já identifica, o vento passou por aqui. Aleluia. Na nossa vida não é diferente. Quantas pessoas você não conhece que teve uma mudança tremenda na vida? Uma mudança maravilhosa na sua vida. Aleluia. Por mais que você não veja a ação do Espírito, você olha e você diz, o Espírito passou por ali porque tem mudança naquela vida. O Espírito está agindo nele porque tem mudança na vida dele. O Espírito passou por ali por quê? Porque ele está diferente. Ele não é o mesmo que eu conheço. Quantas pessoas você não conhece que já passaram por essa experiência, que era uma pessoa totalmente diferente quando estavam no mundo, mas quando o Espírito passou, ninguém viu o Espírito passando, mas todo mundo viu a mudança que o Espírito causou. O Espírito, ele causa mudança na nossa vida. O Espírito, ele causa transformação na nossa vida. Aleluia. E como eu dei o exemplo aqui, às vezes o vento ele é como uma brisinha para refrescar a gente. Às vezes o vento é poderoso para arrancar coisas do lugar. Aleluia. Tu já viu gente que passa por um vendaval depois que vira crente? Sabe que isso aí é o vento do Espírito tirando aquilo que não presta. Aleluia. É o vento do Espírito arrancando aquilo que tem que ser arrancado.
é o vento do Espírito. Agora tem gente que é diferente, sabe por quê? Porque o agir do Espírito na tua vida é diferente do agir do Espírito na minha vida. O Espírito, ele precisa agir na minha vida de uma forma diferente do que na tua, porque nós somos duas pessoas totalmente diferentes. O que nós temos que entender é que o Espírito, ele está agindo em todos nós aqui. O Espírito, ele está agindo em todos nós aqui. O Espírito está agindo na nossa vida neste lugar. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu falei no início, ele marcou um encontro pessoal com você para, aleluia, mudar a tua história, mudar a tua vida, mudar coisas que precisam ser mudadas. A gente olha para esse texto aqui e logo a gente pensa, isso aqui é um texto para quem não é crente. Mentira. Para quem que Jesus está falando essa mensagem aqui? Ele está falando para um religioso. Se você perguntar para alguém da época, quem é para ti referência aí de que tem comunhão com Deus, eles iam apontar para Nicodemos, porque Nicodemos era destaque. Se você chegasse na época e perguntasse quem é que conhece mais de Bíblia para você, eles iam apontar para Nicodemos, porque Nicodemos era mestre em Israel, destacado dos demais. Se você chegasse na época e perguntasse quem é referência para você de homem de Deus, eles iam apontar para Nicodemos e dizer Nicodemos, porque Nicodemos é destaque. Aí Jesus está falando para ele, Nicodemos, tu precisa nascer de novo. Sabe o que Jesus está combatendo aqui? A religiosidade. Jesus está combatendo a religiosidade. A gente tem que largar essa religiosidade de mão. A religiosidade, ela nos mata. A religiosidade nos mata espiritualmente. Aleluia. Qual é a nossa religião? A nossa religião, aleluia, é reconciliar os homens com Deus. Essa tem que ser a nossa religião. Se coloca de pé, por favor. Oh glória. Oh glória. Oh aleluia. Labagadara, suricalabadará. Orabagará, shurabagadara. Meu Deus. Quantos entenderam essa mensagem hoje aqui? Esse é o ideal. O ideal é que você entenda a mensagem. Deixa eu aplicar uma coisa para você aqui. Aleluia. Eu nunca apliquei dessa maneira essa parte do texto, mas hoje eu vou aplicar dessa maneira porque Deus está me tocando a isso. Olha a maneira como os fariseus, eu falei aqui, eu preguei, eu falei como os fariseus enxergavam Jesus, a forma como eles enxergavam Jesus, né? Eles atribuíam o poder de Jesus a Satanás. Eles atribuíam o poder de Jesus aos demônios. Eles profanavam aquilo que era santo, aquilo que era sagrado, eles estavam profanando isso. Deixa eu perguntar para você aqui. Quantas vezes você já ouviu alguém falar mal do caminho? Quem é que fala mal? Geralmente é religioso. É religioso. Julga pela cor, julga pelas vestimentas, julga por tanta coisa. Aleluia. Mas eles não sabem de uma coisa, tem o poder de Deus aqui. Só que da mesma maneira que fariseus naquela época foram até Jesus porque reconheceram que o poder de Deus estava na vida dele, eu vou falar algo para nós aqui. Aleluia, pode escrever porque isso vai acontecer. Deus falou no meu coração. Aleluia, vai ter pessoas que vai chegar aqui, pessoas religiosas, doentes religiosos. Aleluia. E vão ver aqui por quê? Porque vão reconhecer que o poder de Deus está nesse lugar. Porque tem o poder de Deus na tua vida. Porque tem o poder de Deus agindo através de nós aqui. Eles vão ter que reconhecer isso. Eles vão ter que reconhecer que de fato nós vamos mudar o mundo. De fato nós temos esse poder nas nossas mãos. Aleluia, quem foi que deu esse poder para nós? Foi Jesus. Jesus deu esse poder para nós, através da sua palavra. Ele fala, eu vos dou o poder, no meu nome, aleluia. No meu nome, é no nome de Jesus que nós temos esse poder para transformar vidas, para mudar histórias. Mas antes de nós mudar a história de alguém, nós precisamos ser transformados. E eu sei que tem gente aqui que sabe que precisa de transformação na vida. Eu quero convidar você a passar na frente aqui. Venha sem demora, por favor. Venha porque eu sei que tem.
Eu preciso de mudança, irmão. Eu preciso de mudança também na minha vida. Todos nós precisamos de mudança na nossa vida. Todos nós precisamos de transformação na nossa vida. Todos os dias. Eu estava lendo esses dias uma frase do Hernandes Dias Lopes. E ele disse que tem uma coisa que a igreja brasileira precisa se arrepender. Sabe do que a igreja precisa se arrepender? A igreja brasileira precisa se arrepender da falta de arrependimento. Porque a gente tem feito tanta coisa e não tem se arrependido. A gente tem pregado tanta coisa e não tem pregado sobre arrependimento. Essa mensagem ela tem fugido dos nossos púlpitos. Essa mensagem ela tem fugido das nossas igrejas. Essa mensagem ela tem fugido dos nossos lugares onde a gente está. Aleluia. Mas aqui não. Aqui a mensagem de arrependimento ela vai continuar sendo pregada. Aqui a mensagem de arrependimento vai continuar sendo anunciada. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender uma coisa: que sem arrependimento nós não vamos chegar até Deus. É preciso ter arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro não é choro. Arrependimento verdadeiro não é se atirar no chão e dizer: Senhor, eu estou arrependido. Aí chega, sai fora aí e começa a fazer tudo de novo, aquilo que fazia. Arrependimento é mudança de vida. 2 Crônicas capítulo 7 versículo 14. Aleluia, Deus vai falar algo ali para Salomão maravilhoso. Ele vai dizer: olha, Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome, é o meu povo que se chama pelo meu nome, não é o povo do mundo, não, é o meu povo que se chama pelo meu nome. Mas o meu povo muitas vezes tem feito algo que não presta, tem feito aquilo que me desagrada, mas é o meu povo ainda, é o meu povo ainda. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e se humilhar e se converter dos meus maus caminhos, então eu que sou o Deus do povo, eu vou ouvir do céu, eu vou vir até eles, eu vou ouvir o clamor, eu vou sarar